Graça e paz, abençoados do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais um culto. Estamos juntos nesta quinta-feira para mais uma vez crescermos na graça, crescermos no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a Cristo Vive em São Paulo. Nós estamos aqui hoje especificamente, como sempre fazemos, com um propósito: trazer esperança, trazer a voz de Deus, porque a voz de Deus já está jorrando deste altar, e é isso que Deus tem nos falado como palavra profética no ano de 2021, Deus tem falado que é um tempo da restauração de tudo aquilo que o Senhor valoriza. O Senhor valoriza princípios, o Senhor valoriza muitas coisas em sua palavra, e nós a cada encontro, a cada culto, nós estamos aqui lembrando, trazendo à nossa mente aquilo que pode dar esperança, porque a restauração de Deus já está sendo vivida em nosso meio, e nessa noite não será diferente. Então que você se abra nessa hora para receber tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Como eu sempre faço, quero incentivar você, encorajar você a dar o like nessa transmissão, você que está aqui no YouTube, e que você possa chamar outras pessoas clicando na setinha compartilhar. Faça isso, porque essa transmissão, esse culto, ele tem um alcance maior, e outras pessoas podem também receber de tudo aquilo que nós vamos receber da parte de Deus. Nós estamos vindo de um mês, de uma semana de grandes bênçãos em nossa vida. Nós tivemos nosso abençoado Bispo Daniel, Bispa Lídia conosco no nosso culto de domingo, sendo boca de Deus para as nossas vidas. Antes deles tivemos também o nosso abençoado Bispo André, Bispa Cris, e nós temos visto o amor da nossa Cristo Vive Rio de Janeiro, a nossa sede. O apóstolo enviando aí os seus filhos na fé, nossos irmãos, nossos bispos, para junto conosco durante todo esse mês de fevereiro, um mês que ainda é de luto para nós com a partida da Bispa Solange, mas nós coroamos com a vinda do apóstolo Miguel Ângelo agora dia 28, junto com a Bispa Rosana, estarão aqui no nosso altar sendo boca de Deus também para a nossa igreja, para as nossas vidas. Quero que você se programe, que você possa retirar a sua senha, se ainda tiver senha no site Simpla, retire a sua senha para que você possa estar aqui com a gente presencialmente ou acompanhe pelo YouTube. Então, é isso que temos pela frente, e hoje nós temos ainda mais de Deus. Vamos crescer juntos, como eu disse no início, na graça e no conhecimento. Se tiver alguém na sua casa, chame todos para sentar. Agora nós já vamos entrar diretamente na palavra. Hoje a nossa experiência é somente online, estou aqui só com a técnica, não temos a igreja aberta para o público às quintas-feiras, mas hoje, eu e você e eu aí da sua casa, eu aqui no santuário, nós vamos juntos estar conectados no Espírito Santo de Deus, porque é isso que nos une, e nós vamos ver a voz, vamos ouvir, melhor dizendo, a voz de Deus e ver os feitos do Senhor em nossas vidas. Então chama todo mundo, seus filhos estão lá no quarto, se tem alguém disperso aí, traz todo mundo, coloca na TV, no celular, seja a forma com que você estiver me ouvindo, me vendo, mas eu sei que agora algo de Deus vai chegar até a sua vida. E nós estamos aí orando, eu tenho sempre orado para ver o que Deus tem, para que a vontade dele seja manifestada no nosso meio, qual que é a vontade de Deus para cada culto, para cada encontro. E o tema que o Senhor colocou no meu coração, quero repartir com os irmãos, é o tema da nossa mensagem desta noite, desta quinta-feira. O tema é: duvidou, paralisou. É isso mesmo, duvidou, paralisou. Diga com a sua boca aí na sua casa: duvidou, paralisou. É sobre isso que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite. Eu quero começar com os irmãos lendo o que Paulo, o apóstolo da graça, diz aos Romanos, no capítulo 4, do 18 ao 21, Paulo diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Eu quero que você diga com a sua boca: você conhece a história do nosso pai na fé, Abraão, e nesse início, confesse comigo aí na sua casa, diga: Deus é poderoso para cumprir o que ele nos prometeu. Se você puder fechar os seus olhos, vamos juntos falar com o nosso Deus.
Pai amado e Deus bendito, Deus todo-poderoso, Rei de reis, Senhor de senhores, eu te louvo, Deus, por mais essa hora que nós estamos reunidos. Eu te louvo, Jesus, porque estamos aqui para ouvir agora a Tua palavra. Estamos aqui, Senhor, juntos, independentemente do local físico que cada um está, Jesus, ao redor do mundo. Nós sabemos que estamos juntos, Pai, unidos pelo Teu Espírito. Somos os ramos que estamos enxertados na videira. O Senhor é a videira, nós somos os ramos, Pai. E nós estamos, Jesus, nessa união espiritual, Jesus. A Tua palavra diz que é na união em que o Senhor ordena a bênção. Por isso nós já nos abrimos para receber bênçãos sendo ordenadas dos céus nas nossas vidas. Que nessa hora, Pai, cada chefe de família, cada mãe, cada senhora, cada jovem possa receber de Ti, Pai, através dos meus lábios, a direção. Possa receber de Ti, Pai, através dos meus lábios, Pai, o insight, Senhor. Ó Jesus, aquilo que é a Tua vontade para que nós possamos, nesse tempo que estamos vivendo, termos as nossas vidas em todas as áreas restauradas, porque nós cremos que é um tempo de restauração. Assim eu oro em o nome santo de Jesus Cristo, e aqueles que assim comigo creem digam amém, e amém, e amém. Louvado seja Deus. Então, hoje é dia de nós entendermos um pouco mais sobre as orientações bíblicas a respeito da espera. Você sabe que nós conhecemos a palavra, você conhece a palavra, muitos irmãos nossos no passado, heróis da fé, personagens bíblicos, tiveram um tempo de espera. E nós sabemos que existe o tempo de espera. Então quero que você diga com a sua boca aí na sua casa, diga, existe um tempo de espera. E nós entendemos que a espera ela é tão importante para Deus, porque se nós formos lá em Gênesis, lá na criação de tudo, na criação do mundo, nós vemos que Jesus, ali, na verdade Deus, na criação, Ele criava algo um dia, e aí ao final do dia Ele terminava aquilo e dizia, isso foi bom. E aí Ele esperava para criar outras coisas nos outros dias. E assim foi. Dia após dia, Ele criava e Ele esperava. No outro dia Ele voltava, Ele criava e Ele esperava. Ele olhava e dizia, isso foi bom. Então, nós vemos já lá no princípio de tudo, Deus permitindo que um tempo de espera existisse. Então, assim, se nós fôssemos parar só em Gênesis, só na criação, aqui nós já poderíamos ficar, entendendo muito sobre espera, muito sobre Deus ter um tempo de espera para fazer as coisas, para manifestar as coisas. Ele poderia ter criado tudo num dia. Ele poderia ter, haja luz e veio a luz, enfim, Ele poderia já ter criado os animais, poderia ter criado o homem, a mulher. Não, existia um plano de Deus. Ele foi criando coisa após dia. E quando Ele criava uma coisa, Ele tinha um tempo de espera, para que no próximo dia Ele voltasse à criação. Então, eu sei que quando nós falamos de espera, e eu comunico aqui com várias gerações, eu sei que tem uma senhora me ouvindo agora, um senhor, eu sei que também tem um jovem, eu sei que tem um casal recém-casado, talvez crianças ouvindo, e quando nós falamos de espera na geração atual que nós vivemos, eu sei que essa é uma palavra que não é muito bem quista, não é muito bem digerida por essa geração. E eu quero fazer um parênteses, quando eu falo de geração, eu não estou falando só dos jovens, eu não estou falando só da geração que mexe na rede social, eu estou falando de nós todos que estamos vivos, de um comportamento da geração atual, da humanidade. E quando nós falamos de espera, a humanidade moderna não sabe e não tem paciência para esperar as coisas. Você sabe que tudo que nós fazemos, tudo que nos cerca, as mídias sociais, os nossos trabalhos, tudo que nós estamos enxergando, estamos interagindo, nos conduz para nós não esperarmos nada acontecer. Você sabe que no passado, para você comer uma comida, para você comer um alimento, uma família precisava ali ligar o forno, precisava preparar o alimento, e todos juntos sentavam à mesa e comiam, porque tinha um momento onde a comida era esquentada, onde a comida era preparada, e se não comessem naquela hora, a comida esfriava. Isso era feito, enfim, em fogões, fornos a lenha. E hoje, com a modernidade, de um tempo para cá, existe algo chamado micro-ondas. E isso facilitou a vida de todos nós. Ou seja, cada um pode pegar o seu prato, na hora que bem quiser, que bater a fome, pôr no micro-ondas, põe lá um minutinho, esquenta e come. O que é isso? Você não precisa mais esperar um tempo de uma comida ser preparada. Ou você pode ir no mercado e tem comidas pré-prontas ali, um monte de comida, de hambúrgueres de plástico, macarrão instantâneo, um monte de coisa que você faz com que você reduza o tempo da espera. É muito mais fácil você fazer um miojo do que você preparar um macarrão, preparar um molho, enfim. Então, a cultura que nós vivemos, e eu estou falando da alimentação, mas você pode trazer para qualquer área. Se você tem um WhatsApp aí, você tem o seu celular, o seu smartphone, você recebe, você manda uma mensagem para alguém, aparece um risquinho. E aquele risquinho você fica esperando até o segundo risquinho aparecer, e depois o risquinho tem que ficar azul, porque você quer ver que a pessoa responde, que a pessoa pegou a sua mensagem.
E aí se ela pegou e não respondeu, você já fica, uai, o que tem? Então o ser humano, ele é conduzido, ou melhor, ele é induzido a não esperar as coisas. E se você manda uma mensagem para alguém e as pessoas não respondem imediatamente, você já fica, pô, está acontecendo alguma coisa. Por que ela não me respondeu? Ela leu e não me respondeu. Visualizou e não respondeu. Como assim? Então, tudo que nós vivemos é gerado para as coisas acontecerem rápido. Você pega um Instagram da vida, um Facebook, um TikTok mais ainda. A coisa vai aparecendo ali de uma forma que você fala, uai, já passou o vídeo? Não dá, quero voltar, já foi, já tem outro. Então, tudo é feito de uma forma muito imediatista. Eu estava esses dias com o Lorenzo, sentado, meu filho, assistindo um desenho na televisão. E aí deu a propaganda, ele falou, papai, você pode pular para voltar? Aí eu falei, não, tem que esperar a propaganda. Aí ele falou, não, pula o anúncio. Eu falei, não, aqui não é o YouTube, não dá para você pular o anúncio. Então, as crianças já não conseguem assistir ali 1 minuto, 2 minutos de comercial. Por quê? Porque volta, eu quero assistir a minha programação. Então, o que é isso? Isso é um comportamento da geração atual. Só que o que nós temos que ter o entendimento? Que todo esse comportamento está entrando na vida do cristão. Ele está entrando na vida espiritual do cristão e está trazendo uma ação direta. Não pense que só você visualizar o seu WhatsApp, você pôr sua comida no micro-ondas, seu miojo rapidinho, isso não interfere na sua vida espiritual. Interfere, porque isso está gerando um comportamento. E quando nós vamos falar com Deus, nós estamos habituados com esse comportamento, mas nós precisamos entender que existe um tempo da espera. E é sobre isso que Deus está falando nessa noite. Então, por mais que a geração de hoje não entenda, a Bíblia nos deixa claro que tempos de espera são bons. Diga com a sua boca assim, tempos de espera, diga, eles são bons. Por mais que a geração não queira entender isso, não queira esperar, mas os tempos de espera, segundo a palavra de Deus, eles são bons. Então, eu falei alguns cultos atrás, quintas-feiras atrás. Imagine um bebê para ser formado, nós estávamos falando do parto, né? É de uma mãe que dá à luz a um parto. Um bebê para ser gerado no ventre da mãe não é algo que acontece ali imediatamente, 24 horas nasce um filho, não. Existe um processo de gestação que dura 9 meses, ou deveria durar 9 meses. Ou seja, existe um tempo perfeito para que o feto se torne um nenezinho, uma criança, enfim, e ele seja gerado de forma perfeita. Então, durante esses 9 meses, a mãe é preparada. Durante esses 9 meses, a mãe é preparada tanto fisiologicamente, como também psicologicamente, também fisicamente, na sua estrutura, como família. Então, existe um tempo para a coisa acontecer. E o tempo da espera, ele serve para que coisas sejam geradas em nossas emoções. Eu acabei de dar o exemplo da mãe. O tempo da espera faz com que a mente emocional da mãe e também do pai, da família como um todo, mas principalmente da mãe, seja trabalhada. Antes ela era uma pessoa, ela era uma mulher. Agora ela vai passar a gerar um filho. Um pedaço dela vai sair de dentro dela e vai ter uma vida. Isso é algo sobrenatural. Então existe um tempo para isso para as emoções serem formadas dentro da mente de uma mãe. Então o que nós precisamos ficar atentos é que durante aquilo que eu estou esperando, durante aquilo que você está esperando hoje, nós precisamos ficar atentos, porque Deus está trabalhando dentro de nós. Eu estou esperando algo em Deus, você está esperando, todos nós esperamos. E nesse tempo, Deus está trabalhando algo dentro de mim, Deus está trabalhando algo dentro de você. E eu sei que todos nós estamos em busca de sonhos, todos nós estamos em busca de desejos do nosso coração. Assim deve ser, porque a palavra de Deus nos impulsiona a isso, a palavra de Deus nos conduz a sonharmos, a planejarmos. Sabe, o nosso altar ensina as pessoas a sonhar. São 26 anos aqui em São Paulo que esse altar ensina as pessoas a planejarem a vida, que esse altar ensina as pessoas a terem metas, esse altar ensina as pessoas a sonharem. Mas também são 26 anos que esse altar ensina as pessoas a esperarem um tempo perfeito de Deus. Nós ensinamos, nós tivemos aqui, segunda-feira, a primeira do ano, aquele lindo flip chart entrando. Hoje temos televisões aqui, a coisa está ficando moderna. Mas nós ensinamos, como é que você planeja? Falamos, as áreas da vida, faça uma meta, busque, vai aquilo. Mas nós precisamos entender também que este altar é o altar de Deus. Existe um tempo para as coisas acontecerem. Existe um tempo. O tempo da promessa se cumprir. Então, para cada objetivo a ser conquistado, existe um processo. Diga isso com a sua boca. Para cada objetivo ser conquistado, existe um processo. E nós precisamos saber e passar por esse processo para que nós estejamos prontos para receber. Então, existe um processo para receber algo, e nesse processo eu preciso passar por esse processo, porque é nesse processo que Deus me prepara para eu receber aquilo que Ele vai me dar. Já parou para pensar por que as coisas precisam de um tempo para acontecerem? Por que as coisas precisam? Por que o filho precisa ficar 9 meses dentro da mãe para ser gerado?
Por que as coisas precisam acontecer? Por que tem um tempo para as coisas acontecer? E a resposta é porque Deus usa exatamente esse tempo para preparar a mim, preparar a você, preparar talvez uma igreja, preparar uma nação, preparar um povo para receber a promessa. Quando Deus no passado dava promessas aos profetas, as coisas tinham um tempo. O profeta trazia a visão de Deus e existia um tempo, existia um processo para que aquilo se manifestasse. Então eu sei que nessa hora, quando nós falamos de tempo para essa geração imediatista, eu sei que pode parecer algo um pouco avesso. E muitos falam assim, não, mas eu já estou pronto. Não, eu olho para mim, eu olho para minhas circunstâncias, eu olho para onde eu estou, eu falo, Deus, eu estou pronto, pode manifestar. Eu sei que eu estou pronto. Sabe? Então nós sempre vamos achar isso. Na nossa mente humana, na nossa mente limitada, a gente fala, não, eu estou pronto para receber o muito de Deus da minha vida. Mas nós precisamos entender se nós estamos de fato prontos ou se nós estamos no processo para sermos aperfeiçoados. Porque somente Deus sabe quando nós estamos prontos. Somente Deus. Não tem como eu, na minha visão, a minha visão é míope, é uma visão humana, falar, eu estou pronto para isso. Deus é que sabe. Deus é que vê à frente. E Ele sabe quando nós estamos prontos ou não para receber as promessas. Então, hoje eu olho para trás e eu vejo que se eu tivesse recebido coisas de Deus na minha vida, quando eu pedia lá atrás, eu pedia muitas coisas, eu quero isso. Deus, manifesta isso na minha vida. Senhor, eu estou pronto para isso. Eu me lembro de coisas que eu orava e falava, Senhor, por que não vem? Eu estou pronto. E eu entendo que se isso que eu orava, tivesse chegado naquele tempo, olha, tinha dado ruim. Por quê? Porque não era o tempo perfeito de Deus. Talvez era o meu tempo humano, mas Deus ele já viu o dia seguinte, Deus já via o futuro, Deus já via, sabe, as coisas, e Ele sabia o tempo perfeito para manifestar as coisas. Então, o que a gente pode refletir nesse início? Que Deus conhece muito mais de nós do que nós mesmos. Você precisa entender isso, Deus sabe muito mais de você, Deus sabe muito mais a seu respeito do que você mesmo. Não, meu marido me conhece, meu filho, amado, Deus te conhece de uma forma que nem o seu marido, nem a sua esposa, ninguém, nem você mesmo se conhece. Deus conhece o interior, o nosso coração, diz que Ele prescruta os nossos corações, Ele sabe o que nós necessitamos. E nós sabemos que Deus é bom e Ele quer nos dar, porém Ele sabe a hora perfeita. Deus quer nos dar, Deus está pronto a responder a oração do seu povo, porém, na sua soberania, na sua sabedoria, Ele sabe a hora perfeita para manifestar algo em nossas vidas. E se você está anotando, você tem o hábito de anotar, eu quero que você anote algo que eu falo há muitos anos. Talvez você já tenha me ouvido falar isso. Eu quero trazer esse conceito para você, porque a coisa certa na hora errada se torna coisa errada. É isso mesmo. Anota aí, a coisa certa, na hora errada, ela vai se tornar a coisa errada. O que eu estou dizendo? Que existem coisas que se acontecerem, por mais que elas sejam certas, se elas vierem na hora errada, elas se tornam na hora errada. Primeira coisa que pode vir à mente, nós estamos falando de filho, imagine um filho. Nós sabemos que Deus tem um princípio, Ele fala que o sexo deve ser entre um homem e uma mulher casados no Senhor. E a gente sabe que o fruto de um relacionamento sexual é um filho. Só que existe um tempo para isso acontecer, existe um processo para isso acontecer. Precisa de um casamento, precisa ter esse princípio. Mas nós conhecemos, eu conheço, você deve conhecer, e na sociedade hoje, quantos jovens pulam essa etapa? Jovens de 15, de 16, de 20 anos, que se relacionam e ali o fruto desse relacionamento gera um filho, uma gravidez indesejada. E quanto que isso pode destruir a vida desses jovens? Porque não tem ainda a capacidade de suportar, muitas vezes financeiramente falando, estrutura emocional, mental, estão ainda se descobrindo. Um jovem de 15 anos ainda não sabe nem cuidar de si, já vai cuidar de um bebê, e ainda já tem ali uma mulher. Então, ainda não foi criado o alicerce, não foi criado o processo para aquilo vir. E aí um filho, que é uma bênção, que é algo que é de Deus, vem na hora errada e ele se torna coisa errada. Eu não vou entrar no mérito que Deus depois, Ele, lógico, faz com que tudo coopere para o bem. Não é isso que eu estou dizendo, mas isso está fora do tempo perfeito. Deus falou que o filho é para vir depois de um homem e uma mulher terem casados no Senhor. Mas se isso vem antes, isso vai gerar estresse, isso vai gerar confusão na vida dos jovens da família. E nós podemos olhar também para o lado empresarial. Você sabe que hoje existem empresas que são chamadas unicórnios, né? Empresas, startups que crescem, se tornam bilionárias rapidamente. E você sabe que muitas dessas empresas que hoje são referência, que são ponta, que, enfim, lideram o mercado, outras empresas já tinham feito essa ideia há anos atrás. Às vezes 10, 20 anos atrás. Mas aquilo não era a hora certa. E a mesma ideia feita na hora errada não vingou. E uma empresa dessas atuais pegou o time do mercado, o time, sabe, da economia, alinhou e a coisa virou
um sucesso. Então, a coisa certa, na hora errada, ela vai se tornar a coisa errada. Eu quero que você preste atenção, porque quando algo em nossas vidas chega, e agora estou falando da parte de Deus, quando algo da parte de Deus chega nas nossas vidas, isso vem cumprindo um propósito. Nós não recebemos nada que não esteja debaixo de um propósito. A Bíblia diz assim, o homem, portanto nós, não podemos receber coisa alguma se do céu não nos for dado. Ou seja, eu não recebo nada que não venha de Deus, não esteja debaixo de um propósito de Deus. Então, quando isso chega nas nossas vidas, isso chega cumprindo um propósito, isso chega cumprindo um desígnio de Deus. A palavra de Deus diz, o sábio, em Eclesiastes 3:1, diz assim a palavra do Senhor, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito aonde? Debaixo dos céus. Ou seja, nós estamos debaixo do céu, então tem um tempo determinado para todas as coisas e para todo o propósito debaixo do céu. Para a minha vida, para a sua vida, para a nossa igreja, para as nossas famílias. Tudo tem um tempo determinado. Todo o propósito que está debaixo do céu tem um tempo para ser realizado, para as coisas saírem à luz. Nós estarmos aqui hoje, nessa noite, nessa quinta-feira, falando do amor de Deus, pregando, isso cumpre um propósito de Deus. Não podemos falar que eles estão lá porque Deus não sabe. Não, o nosso ministério é um ministério que é apostólico, ou seja, ele foi enviado. Nós temos uma missão, nós estamos aqui para reformar, nós estamos aqui para pregar as Sagradas Escrituras, para pregar a revelação do novo pacto, aquele que edifica e gera herança. Ou seja, existe um propósito para nós como ministério. Tudo que nós estamos vivendo está dentro de um propósito. Então nós estamos hoje vivendo esse tempo do plano de Deus. A bispa ter sido recolhida, nós temos falado isso, por mais que doa na nossa carne, por mais que humanamente seja algo que ainda nos machuque muito, e vai ser assim por muito tempo, mas nós não podemos tirar o fato de tudo isso estar debaixo de um propósito de Deus. Está debaixo de um plano de Deus. Então, a gente pode não entender nada do que nós estamos passando, sabe? E mesmo assim, isso não muda o fato de estarmos debaixo do propósito de Deus. Eu sei que a gente traz aqui, né, o fato que nós estamos vivendo, a partida da bispa, o parto da bispa para o seio de Abraão. E, humanamente, eu sei que a gente estava conversando esses dias em família, e a gente às vezes não entende muitas coisas, mas por mais que a gente ainda esteja conjecturando com Deus, tentando entender, isso não muda o fato disso tudo está debaixo de um propósito de Deus. Tudo está debaixo de um propósito de Deus. Então, eu me lembro quando a minha mãe sempre, me dizia, e ela sempre pregou isso no altar, que ela precisava passar, junto com o meu pai, 16 anos no ministério legalista, antes de receber a graça de Deus. Para que a graça chegasse até ela, ela sempre dizia isso, foi necessário que eu ficasse por 16 anos na lei. Por quê? Porque existia um propósito de Deus nisso tudo. E o propósito de Deus para a vida dela, para a vida dos meus pais, para que essa igreja nascesse, para que ela pregasse com toda aquela ousadia e intrepidez, para que ela vivesse lá, para que ela pudesse falar de algo que ela viveu. Enfim, era o propósito de Deus para a vida dela. E da mesma forma que esse propósito de Deus era que ela estivesse lá, na lei, durante 16 anos, depois conhecesse a graça. Porque muitas pessoas falam, por que a graça não chegou antes a mim? Mas porque tem um tempo perfeito de Deus. Aprove a Deus, em um determinado momento, revelar os mistérios, tirar as escamas dos olhos. Quem convence é o Espírito. E existe um tempo para isso acontecer. Assim como existe um tempo para nós termos um encontro com Jesus Cristo. No meu caso, eu não precisei, com meus irmãos, passar nenhum ano na lei. Nós nascemos em graça. O que é isso? Eu não sei. Eu sei que, espiritualmente, isso faz parte de um desígnio de Deus. Por que isso é assim? Eu não vou saber. Mas Deus sabe, porque Ele quis assim. Então, Deus tem uma forma e um propósito para a vida de cada um de nós. Sabe? Tudo isso que nós estamos vivendo, nesse tempo, o que nós vamos viver está debaixo de um propósito de Deus. E existe um propósito de Deus para cada um de nós. Se você tiver alguém na sua casa que você pode falar, sorrir, diga isso com muito respeito. Existe um propósito de Deus para a sua vida. Diga, existe um propósito de Deus para a minha vida. Fala assim, existe um propósito de Deus para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Nós vamos ler o que diz o sábio em Eclesiastes 3:2, ele continua dizendo: há tempo de nascer, o que a palavra diz, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, para tudo existe um tempo, para tudo. Para plantar, para tirar da terra, tudo tem um tempo. E muitas vezes o nosso coração, no tempo da espera, ele nos trai. E aqui eu quero ir para a segunda parte da mensagem falando sobre isso. Porque no tempo da espera, ainda mais na geração que eu fiz na introdução, existe algo que entra no coração, principalmente dos filhos de Deus, que é um dardo envenenado do maligno, e o nosso coração nos trai pela dúvida. E aqui, é o problema da maioria das pessoas. Quando a dúvida entra,
coisas começam, coisas ruins começam a acontecer. Porque a dúvida, ela vai paralisar todo o processo. Então, existia uma brecha no tempo da espera, entrou a dúvida vai paralisar todo o processo. A dúvida, o que ela faz? Ela afasta o agir de Deus das nossas vidas. Então, Deus tem uma promessa. Deus tem um plano, um propósito. Se eu começo a duvidar disso, essa dúvida começa a afastar, começa, a tirar de perto de mim a manifestação daquilo que Deus tem para a minha vida. A dúvida, nós falamos isso, é bíblico, a dúvida é do maligno. Deus não atua onde há dúvida. Deus não se manifesta onde existe incredulidade. Deus, ele combate a dúvida. A palavra de Deus combate a dúvida. A dúvida é o contrário da fé. Então, existem coisas que você não recebe, e muitas pessoas estão vivendo isso essa hora. Por que eu não recebo isso? Existem muitas coisas que nós não recebemos porque deixamos a dúvida tomar conta dos nossos pensamentos. A dúvida, ela não procede de Deus. E se eu deixo a dúvida tomar conta dos meus pensamentos, eu estou, como eu disse, atrasando, estou paralisando o processo de Deus, todo o processo da promessa de Deus. A dúvida não vem de Deus. Nós precisamos confrontar a dúvida. E como é que eu confronto a dúvida? Através da mente de Cristo. Como é que eu confronto a dúvida? Brindando os meus pensamentos. Por quê? Porque a dúvida é uma obra da carne. Então eu preciso ativar a mente de Cristo para que eu possa confrontar a dúvida. E somente com a mente de Cristo eu posso vencer todos os pensamentos. Não são alguns, são todos os pensamentos duvidosos. Porque eles estão diariamente, o tempo todo, querendo tomar conta, querendo tomar espaço nas nossas mentes. E se nós abrirmos a brecha, eles entram. E a dúvida, ela começa depois a gerar sofismas, fortalezas, enfim, isso é uma destruição. Então a fé, a fé de Deus, que está em nós, dom de Deus, ela faz com que a gente chame à existência coisas que não são como se já fossem. O que é isso? Eu espero algo, existe algo que eu não vejo ainda, eu chamo à existência isso, como se já fosse. E isso é uma confissão de fé. Eu tenho que confessar isso. Eu tenho que confessar, eu tenho que falar, eu recebo isso. Eu ainda não vejo, mas eu tomo posse. E aí eu estou nesse processo, eu tomo posse, eu recebo. Mas no momento que eu abro a dúvida, que eu abro para que a dúvida entre, olha, como eu disse lá atrás, o processo ele é paralisado. O processo ele é afastado. Então, nós não podemos duvidar, porque a dúvida ela vai atrasar o processo da promessa de Deus ser manifesta em nossas vidas. Paulo diz em 1 Coríntios 2,16, ele fala assim, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Olha a pergunta que Paulo chega para os nossos irmãos. Ele fala, quem que conheceu aí a mente do Senhor que possa instruir? E ele depois dá um alerta, ele diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então o que Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo, você não pode instruir a Deus. Você é criatura, você não pode chegar para o Criador e falar assim, eu acho que não, ninguém pode instruir a Deus. É isso que Paulo estava dizendo. Mas ele estava deixando um alerta, falando assim, mas vocês podem e nós podemos pensar como Deus pensa, porque nós temos a mente de Cristo. E aqui está a grande chave para nós fecharmos a brecha das dúvidas em nosso meio. Nós precisamos crer que Deus é maior do que tudo em nossas vidas. O que é maior do que tudo? Tudo. Deus é maior que tudo, amado. Deus é maior que as ameaças, Deus é maior que os problemas, Deus é maior que as tempestades, Deus é maior, que os nossos medos, Deus é maior que as inseguranças que nós temos, Deus é maior que todas as crises que estão instaladas na sociedade e no mundo, Deus é maior que doenças, Deus é maior que situações contrárias, Deus é maior do que tudo. Então, Paulo também diz aos Hebreus 10:23, ele fala assim, guardemos, diga comigo, firme. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, nós temos que ver que firmeza é fundamental para que a dúvida não entre. Firmeza é algo fundamental que o cristão, e nós que somos cristãos do tempo moderno, temos que ter firmeza, porque Paulo diz, guardemos firme. Ele não diz, guardemos de qualquer jeito, frouxo, não, ele diz, guardemos firme. A confissão da esperança, sem vacilar. O que é isso? A confissão. Eu confesso, eu falo, aquilo que eu creio, eu ponho para fora. Eu tenho que guardar isso firme, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Então, firmeza é fundamental nesse processo que nós estamos vivendo. Porque a falta de firmeza faz com que pessoas sejam pessoas frouxas. A gente está vivendo um tempo que nós estamos vindo de uma pandemia que ainda está acontecendo, mas no ápice disso tudo, em 2020, onde as igrejas tiveram que ser fechadas, toda aquela história, lockdown, fica todo mundo em casa. Eu vi pessoas, e eu estou falando de pessoas que estavam dentro da igreja, pessoas crentes que não tiveram firmezas, porque no processo de pandemia, fez com que essas pessoas sumissem.
Sumissem da igreja, sumissem da comunhão, sumissem de tudo. Por quê? Porque não estavam firmes, não estavam, como Paulo diz aos Hebreus, guardando firme a confissão. Então entrou uma pandemia, aquela coisa foi mexendo, a dúvida entrou. Será? E agora? O que vai ser? Será que é isso mesmo? Será que o altar? Será que é isso? Será que é o fim? Será que não sei o quê? E a dúvida entrou, e pessoas que estavam talvez há anos dentro de um ministério, que estavam ali, sabe, guardando firme, abriram a brecha. E quando nós abrimos a brecha, o inimigo foi e semeou dúvida. E o inimigo semeou dúvida, e aí foi um processo, sabe? Então, o que não é firme é frouxo. Nós não podemos ser pessoas frouxas, com todo o respeito, nós temos que ser pessoas firmes. Firmeza é uma característica daqueles que conhecem Deus. Firmeza, sabe, convicção. Não podemos ser pessoas que, eu não sei o que vai ser. Não, Paulo fala, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então nós temos que falar daquilo que nós esperamos. O que você espera hoje? Fale disso com firmeza. Porque eu tenho que guardar firme a confissão da esperança. Eu espero algo e eu vou ficar falando firme o que eu estou esperando. Eu espero dias melhores, eu espero isso, eu espero aquilo. Eu espero a bênção, eu espero a cura. Então eu vou confessar isso não de forma frouxa, de forma firme. De forma, sabe, concreta, de forma convicta. Isso é a fé, afinal de contas. Então, a dúvida, quando ela entra, ela vai gerar tristeza dentro de cada um de nós. Sabe? E a tristeza começa a gerar angústia. Então, olha o processo. A dúvida entra, gera tristeza. Essa tristeza vai gerar angústia. E essa angústia, ela é refletida na alma. E por isso a gente vê um monte de crente com um problema na alma. Por quê? Porque deixou a dúvida entrar. E a consequência da dúvida ter entrado é uma alma doentia. Doenças da alma, medo, síndromes. Sabe? A pessoa adoece. E às vezes até o corpo físico sente isso, de forma física. Então, durante a espera, não se pode dar lugar à dúvida. Diga aí na sua casa, para quem estiver do seu lado, fala assim, nesse tempo de espera, nós não vamos dar lugar à dúvida. Nós estamos hoje fechando a brecha de todas as dúvidas. Porque a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Eu duvidei. E quando eu duvidei, eu já vou mudar minha confissão. Eu já começo a questionar. Eu estou questionando, eu já estou pecando. A dúvida não vem de Deus. Então, nós podemos lembrar do profeta Elias, porque eu estava falando aqui de um tempo de pessoas que estavam aqui firmes na igreja e na pandemia. Cadê esse povo? Duvidaram. Foram levados. Mas isso aconteceu com o profeta Elias. Ele venceu 400 profetas de Baal. Uma palavra, ele matou 400 profetas de Baal no mesmo dia. E no dia seguinte, o que ele fez? Ele se escondeu dentro de uma caverna, porque ele ficou com medo de uma palavra da mulher. Que ela falou, agora eu vou te matar, cara. Ele tinha vencido 400 profetas de Baal, tinha visto Deus agir, e ele se aprisionou, ele se escondeu dentro de uma caverna com medo de uma palavra de uma mulher que falou que ia matá-lo. Esse mesmo Elias é aquele que falava, orava e chovia, depois parava de orar e não chovia por 3 anos. Via Deus agir de forma sobrenatural. Mas uma palavra, uma brecha aberta, sabe? Então, em um determinado momento, o que Elias permitiu? Ele teve medo. E ele teve medo e duvidou. Ele abriu uma brecha e um dardo envenenado do maligno penetrou a sua mente. Ele foi para a caverna e falou, agora, o que vai ser de mim? Mas ele tinha matado 400 profetas do inimigo. Mas ele abriu brecha, ele duvidou. E era um profeta, era um homem de Deus. Então, nós devemos levar isso aqui muito a sério. Nós não podemos abrir brechas. Hoje eu louvo a Deus porque Deus está fechando brechas nas nossas vidas. Deus está fechando brecha na sua casa. Deus está fechando brecha nos seus pensamentos. Por quê? Para que a dúvida não entre. Para que você guarde firme a confissão da esperança. Então, a nossa parte é crer sem duvidar. Crer sem duvidar. A gente fala isso talvez da boca para fora, e é fácil falar, mas talvez seja difícil de viver. Creia sem duvidar. O que é isso? Está tudo contrário. Eu continuo crendo. Olha, mas está tudo contra o que eu estou falando. Eu continuo crendo. Eu continuo crendo. Isso é crer sem duvidar. Sabe, confessar sem duvidar. Mas está dando tudo errado, continua confessando. Deus é por mim, quem será contra mim? Caiu 1000 ao meu lado, 1000 à minha direita não será atingido. Sabe, Deus sou mais que vencedor. Se Deus, agindo Deus, quem impedirá? O que é isso? Uma confissão firme. E isso é no meio da loucura, isso é no meio do caos, é no meio, como dizem aí, da treta que está instalada. Eu continuo crendo, eu continuo confessando. E já estou falando de uma cepa do corona que é pior, que o vírus está se mutando. Eu continuo crendo que Deus vai guardar. Eu continuo crendo que Deus é por mim. Eu continuo crendo que Deus é fiel. O que é isso? É uma confissão clara, uma confissão alinhada, sem duvidar. Paulo diz, guardemos firmes a confissão da esperança. O que você está esperando hoje? Guarde isso firme. Confesse isso com firmeza. Sabe, a gente fala de dúvida, as pessoas falam, não, dúvida, sabe como é que é? Mas dúvida é pecado. A gente tem que chamar o nome pelo nome. Não podemos duvidar de Deus. Se eu duvido de Deus, eu estou pecando contra Deus. Deus fala uma promessa para mim, eu falo, eu não sei se vai acontecer, o que eu estou fazendo? Eu estou pecando contra Deus. Então a dúvida é pecado, eu não posso duvidar de uma promessa. Será que vai se cumprir? Se foi Deus que falou, eu não posso duvidar. Se foi Deus que falou, eu tenho que crer.
e confessar isso e guardar essa esperança. Então, você está duvidando de Deus? Talvez você estava duvidando de Deus até agora. Então, repreenda já esses pensamentos. O Espírito está trabalhando. Não duvidemos de Deus. Sabe, quando a gente fala de dúvida, eu me lembro muito do povo liberto por Moisés. Toda aquela história, os escravos libertos vão para o Egito, tudo aquilo, vão para o deserto, saem do Egito. E aí eles tinham visto as pragas. Eles tinham visto Deus libertar eles da mão do faraó. Eles viram um mar vermelho abrir, eles passaram em seco do outro lado. E quando eles estão lá no deserto, eles começam, mas Deus nos tirou de lá para morrer nesse deserto. Eles viam o maná caindo diário, e Deus alimentando eles. Mas eles punham o Senhor à prova, eles pecaram. E foi um dos motivos deles ficarem ali dando voltas naquele lugar, 40 anos. Então a dúvida é pecado, nós não podemos duvidar. Tome cuidado para ver se você não está colocando Deus à prova. Tome cuidado para ver se você não está duvidando daquilo que Deus falou para você. Porque muitas vezes é isso que está fazendo você ficar 40 anos andando em círculo. Mas não acontece, a promessa não veio. Por quê? Porque você está colocando o Senhor à prova. Talvez já fosse para ter acontecido, mas a sua dúvida está afastando o agir de Deus. Lembra que nós falamos? Então, eu quero agora ir para outra parte da mensagem, lembrando com os irmãos o que nós lemos no início. O nosso pai na fé, Abraão. A gente sabe que em um determinado momento, tudo era contrário na vida de Abraão. Teve um momento da história dele que todas as coisas eram contrárias, sabe? Tudo que ele ouvia de Deus, aos olhos dele, era impossível de acontecer. A promessa que Deus tinha dado a Abraão, falando humanamente, não havia possibilidades de acontecerem. Era uma loucura. E toda vez que nós lemos essa passagem, toda vez que eu estudo, que eu leio a história de Abraão, o que mexe comigo é que mesmo que a promessa de Deus fosse praticamente impossível, era impossível a promessa que Deus tinha feito a ele pelas condições dele. Mas isso que mexe comigo, mesmo sendo aos olhos dele impossível, ele cria. E é isso que tem que mexer hoje com você. Mas se coloque um pouco, tente se colocar um pouco no lugar de Abraão. Deus fala algo para ele que ele olhava assim, não tem como acontecer. E mesmo assim ele creu. Isso aqui, por isso ele é o nosso pai na fé. Então, eu creio que hoje Deus colocou alguém aqui, alguém do outro lado, eu estou pregando para alguém que está dizendo, sabe, racionalmente, aquilo que Deus me deu, que Deus me falou, Bispo Fê, não tem como acontecer. É para você que eu estou pregando. É por isso que Deus me colocou aqui. Sabe, humanamente você está dizendo, a promessa de Deus é impossível de se cumprir na minha vida. Mas eu estou aqui para dizer para você da parte de Deus, creia. Porque Abraão creu. E na condição dele humana também era impossível. E diz que ele creu. Então a mesma fé que Abraão tinha, que ele foi justificado, é a fé que nós temos. Por isso nessa quinta-feira nós estamos também crendo. E nós vamos crer com o que Deus fala. Porque se foi Deus que falou, amados, eu creio. Olha, se foi Deus que falou, eu creio. E é assim que tem que ser o nosso sentimento, assim que tem que ser a nossa postura nessa noite. Porque, como eu disse, para Abraão ter um filho, na condição que ele tinha, atual, humanamente, olha, ele olhava para a esposa dele, Sara velha, diz a palavra. Sara já não tinha o costume das mulheres, não tinha mais menstruação. E Deus falava, eu vou te dar um filho. Eu falava, como? Mas ele creu. Ele olhava para ele e falava, mas eu também sou velho. Mas Deus falava para ele, mas você vai ser pai de multidões. Eu não sei o que Deus falou para você, que você olhe e compara com a sua situação atual, com as suas circunstâncias. Amado, eu estou aqui para dizer que se foi Deus que falou, você tem que crer e tomar posse disso. Então, quando Deus falou isso para Abraão, naquele tempo, a gente tem que pensar com a cabeça do tempo dele, né? Não existia a inseminação artificial. Olha, você vai ser pai, você é velhinho, aí a sua esposa também, mas você vai ter um filho. Ah, legal, vou lá no doutor tal, vou lá na clínica na Faria Lima e eu faço uma inseminação artificial. Não existia isso, não tinha tecnologia, sabe? Não tinha ciência, não tinha inseminação artificial, não tinha nada disso. Quando nós estamos falando aqui de algo, estamos falando de um milagre, estamos falando de um filho natural, que ia ser gerado de forma natural, de forma ali de relação. Então, Deus está falando profeticamente, desde o início desse ano, que as águas deste altar levarão vida. É o que Deus tem falado. Nós estamos lá, é vida. As águas saem do lado direito, e elas passam pelo templo, e por onde elas passam, árvores vão sendo formadas, peixes, grande multidão excessiva de peixes, vida é levado. Onde tem um mar morto, essas águas chegam, e as águas do mar são transformadas. É isso que Deus tem falado. Só que sabe qual que é a real? Muitos têm duvidado disso. Muitos têm duvidado. Será? Que água? Eu não estou vendo a água. Cadê essa água toda que eles estão falando? Cadê os rios de água vivas? Então, aqueles que duvidam, o que eles estão fazendo? Eles estão duvidando de Deus, estão pecando.
Estão indo contra a palavra. Sabe, a nossa parte, amados, é crer naquilo que Deus está falando. A minha, a sua parte é crer e tomar posse, misturar com fé e falar, agindo Deus, se Deus está falando, vamos para isso. Foi o que Abraão fez. Quando a gente lê o que Paulo diz aos Romanos 4:18, ele diz assim, Abraão, olha só, esperando contra a esperança, ele creu. É o que nós estamos falando. Esperando contra a esperança. Olha que coisa sensacional. Ele creu. Para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Então ele pegou tudo aquilo que Deus tinha falado, olhou para a sua humanidade, não tinha esperança nenhuma, contra tudo isso, ele falou, eu vou crer. É isso que nós temos que fazer nessa noite. É para isso que Deus colocou sentado aí na frente desse celular. Sabe, no tempo da espera, as circunstâncias todas, muitas vezes são contrárias. O que você está esperando hoje? Aí você vai olhar e falar assim, não, mas está tudo contrário. Sim, Abraão também. Ele estava esperando algo, ele tinha uma palavra de Deus, e nesse tempo da espera, o que ele via não era favorável, não conduzia para aquilo. Presta atenção, eu vou te dar um filho. Tá bom, ele não era jovem, ele não tinha mais uma esposa jovem, ele já não tinha ali a vitalidade para gerar filhos. Então, as circunstâncias não conduziam para a promessa. Pelo contrário, elas davam para o outro lado, não vai dar certo. Mas diz que ele creu contra toda essa esperança e ele acreditou. Então, Abraão, a gente sabe que ele esperou até 100 anos. E eu quero que você imagine aí, como é que é esperar até 100 anos? Quantas vezes, quantas vozes ele deve ter ouvido o contrário? Em 100 anos, imagina só. Ele falava, não, Deus vai me dar um filho. Imagina ali o povo, esse cara está louco. Que filho que você vai ter? Imagine quantos diagnósticos ele teve. Aí você vai falar, que diagnóstico, bispo? Não tinha a clínica lá. Mas tinha as parteiras. Vai chegar nas parteiras e falar, filho, ó, Deus falou que eu vou dar um filho. Aí as parteiras vão falar, ó, eu nunca vi na sua idade nascer filho, não. E ó que eu tiro filho pra caramba aí, ó que eu sei do negócio que eu faço. Mas nunca vi filho. Então imaginam as vozes contrárias que Abraão ouvia. E mesmo assim diz a palavra que ele creu. 100 anos, amados. Olha só, primeiro ano Deus falou, não veio. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. 10 anos não aconteceu. Deus falou mesmo. 15 anos, 20 anos, 25, 30, 40 anos, 50 anos não aconteceu. Diz que ele continuava crendo. 70 anos não aconteceu. 80, uma vida inteira passou, não aconteceu. Amado, ele continuou crendo. A gente às vezes espera um negócio, 2 meses, 3 meses, vai acabar o negócio. Não, não acontece. Ah, eu vou embora da igreja. Deus falou e não aconteceu nada. Amado, por isso que ele é o nosso pai na fé. Nós devemos olhar para ele. Nós devemos entender que se Deus falou, não importa o que esteja acontecendo, não importa se você seja velho, se a sua esposa seja velha como era Abraão, se Deus falou que ia ter um filho, ia ser pai de multidões, ia acontecer, e aconteceu. Assim também é na sua vida, assim também é na minha vida. O que Deus falou, Ele cumpre. Sabe? Não importa o que o tempo está passando. Não importa. Não importa o que esteja acontecendo. Se Deus falou, vai acontecer. Eu quero perguntar para você, quanto tempo já passou da promessa que Deus te fez? Pergunta isso aí para quem está do seu lado. Quanto tempo já passou da promessa? Você sabe? Escreve aqui no chat. Quanto tempo você sabe? Ó, já passaram 10 anos, Deus falou que eu não vi. Quanto? Você tem que ter isso, essa clareza. Quanto tempo? Abraão foram 100 anos esperando. Eu quero que você tenha essa clareza, sabe por quê? Porque você vai falar, olha, e você vai se comparar com Abraão. Você vai falar assim, não, Deus falou há 2 anos. Deus falou há 5 meses. Deus falou há 3 anos. Deus falou há 4. Deus falou há 15. Aí você vai olhar para Abraão e vai falar, uau. E você tem que ter essa noção. Você tem que ter essa clareza. Porque se Deus te disse algo, amado, está dito. Se Deus te disse algo, está dito. E é com a palavra dele que nós ficamos. Sabe, Abraão, ele levava em conta a sua situação natural. Ou seja, ele sabia da sua realidade. Sabe, Abraão sabia como ele estava fisicamente. Você acha que não? Eu sou velho, minha esposa... Ele sabia, ele tinha noção disso. Sabe, deve ter coisas em sua vida que façam com que você lembre 24 horas que isso não conduz para a promessa de Deus. Assim como Abraão, existem circunstâncias nas nossas vidas que o tempo todo nos mostram que isso não está levando, como eu disse, para o lado da promessa. Abraão era assim, ele era velho, a esposa não tinha mais o costume das mulheres, falou, como é que vai ser? Passou tantos anos, e como é que vai acontecer? Ou seja, o que ele via não conduzia para aquilo que Deus tinha falado para ele. E é sobre isso que Deus quer que você creia. É nesse momento que Deus quer que você ative a fé. É quando está tudo contrário, mas existe uma voz dele. Ele está vendo, será que ele vai ficar com a minha voz ou ele vai ficar com as circunstâncias? Afinal de contas, a Bíblia diz que nós não somos guiados por vistas, e sim pela fé. Então, meus amados, somente a palavra de Deus, e não tem outra alternativa, não tem outra saída, só a palavra de Deus tem o poder de nos renovar diariamente.
Não existe nenhuma outra técnica, não existe nenhum... Não tem. Mas pode falar o cara que tá lá na mídia social, olha, eu faço você ficar... Não tem. Só a palavra de Deus que pode nos renovar diariamente. Só a palavra. Sabe, todo o tempo que nós estamos fora da palavra, que nós ficamos ausentes, eu não dei o exemplo da pandemia, a pessoa que fica, abriu a brecha, duvidou, perdeu. Agora, só a palavra de Deus pode renovar. Porque o tempo todo nós vamos olhar para as circunstâncias e nós vamos ver situações que nos desencorajam, assim como Abraão. Então eu preciso estar muito firme na palavra. Eu preciso estar muito conectado ao altar. Lembra que Deus falou profeticamente do altar? Nós temos que estar na comunhão. Nós temos que estar ouvindo a voz do Senhor. Porque é do altar que as águas fluem. As águas são jorradas. E Abraão ficou com a palavra. Abraão não ficou com as circunstâncias. Abraão ficou com a palavra. Abraão ficou, sabe, com o que Deus tinha falado. Ele se agarrou a essa palavra. Abraão não tirou a palavra da sua mente. Abraão não falou, eu vou ficar olhando aqui para Sara. Não, Abraão ficava olhando para a promessa. Sabe, ele continuava crendo sem vacilar, porque ele tinha uma palavra. Se você tem uma palavra, você está aprendendo muito hoje, ou melhor, você está talvez lembrando muito com o nosso Pai na fé, que nós precisamos ficar com a palavra. Eu preciso hoje, você precisa hoje, nós precisamos hoje nos agarrar mais do que nunca à palavra de Deus. A palavra que Deus nos falou. Sabe quantas vezes eu vi pessoas chegarem desanimadas aqui na igreja? Nós aqui do altar temos essa percepção, pessoas que entram pela porta e você vê na fisionomia, na comunicação corporal, você consegue ver, essa pessoa não está bem. E durante os louvores, o Espírito vai mostrando, e durante a palavra, você vê, essa pessoa não entrou bem. E ao final de um culto, aquela mesma pessoa que entrou cambaleando, aquela mesma pessoa que entrou assim, você fala, nessa pessoa hoje está passando por algo. A pessoa já está levantando a mão, dando glória a Deus. O que é isso? É o poder da palavra. A palavra nos renova. Quantas vezes você chegou aqui na igreja, sabe, sem ânimo, sabe, sem força, e a palavra te renovou, te deu um renovo, te deu esperança, e você voltou para sua casa e falou, uau, ainda bem que eu fui. Quantas vezes, acho que todos já passaram por isso, eu já passei por isso. Sair de casa, sair um dia de trabalho, um dia difícil, chegar na igreja, hoje tá, o louvor já começa a mexer, você fala, glória a Deus. Aí vem uma palavra no ofertório, vem alguém que fala, vem um irmão, vem a palavra, tudo, e quando você sai, você fala, uau, eu sou outra pessoa. Sim, por quê? Porque a palavra de Deus causa isso em nossas vidas. E Abraão tinha noção disso, e ele ficava com a palavra. Paulo diz em 2 Coríntios 4:16, ele diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário. Olha só, pelo contrário, não é para desanimar, pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então não tem que desanimar. E ele diz, pelo contrário, por mais que você esteja aí, sabe, do lado de fora corrompido, aquilo que está dentro de nós, que vem através da palavra, tem que ser renovado. E é renovado dia após dia. E a palavra faz isso no nosso interior. A palavra faz isso dentro de nós. Então, nós temos que ter essa renovação diária. E essa renovação diária só vem através da palavra. A palavra faz com que a nossa alma não fique doente. Essa que é a verdade. Sabe, em 2 Coríntios, Paulo também diz, no 4:18, ele fala assim, não atentando nós nas coisas que se veem, olha lá, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporárias, e as que se não veem são eternas. O que Paulo está dizendo? Para de olhar para o que o seu olho enxerga, porque isso passa, isso é temporário. Você tem que se atentar naquilo que você não vê, porque isso é eterno. E Abraão tinha esse conhecimento, ele era o pai na fé. Abraão não estava olhando para aquilo que ele via, ele estava olhando para aquilo que ele não via, porque aquilo era eterno. E o que era eterno? A palavra de Deus, a promessa de Deus, não a situação dele e da Sara. Ele não estava se atentando ao que ele via, e sim ao que ele não via. Ele não via, era a obra sobrenatural que Deus havia falado e prometido para ele. Então não importa o que você está vendo, sabe? Não importa o que você está enxergando, não importa o que você esteja, sabe, vivenciando. Você tem que crer naquilo que Deus te falou. Mas eu não estou vendo nada, eu não estou enxergando, bispo. Não importa, eu não estou vendo. Você tem que crer naquilo que Deus te falou. Mas o que eu vejo humanamente não é o que Deus me falou. Não importa, continue, fique com aquilo que Deus te falou. Sabe, Abraão não permitiu que a dúvida ou a incredulidade tomassem conta da sua vida, da sua mente, dos seus pensamentos, das suas emoções. Não, de que contra a esperança ele creu. Contra a esperança. Então nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. Sabe, você tem que pensar naquilo que você pensa. Olha só que coisa maravilhosa. Como assim? Pensa no que você pensa. O que você tem que fazer? É como se você saísse um pouco de dentro de você e falasse, deixa eu pensar no que eu estou pensando. As pessoas, elas pensam o que pensam, porque se elas pensassem, elas não estavam fazendo
o que elas estão fazendo, nem falando o que elas estão falando. Para pensar nisso. Agora bugou sua mente, né? Foi tanta palavra pensar ao mesmo tempo. As pessoas não pensam no que elas estão falando. Ou seja, as pessoas pensam o que pensam. Porque se elas pensassem, elas não estavam fazendo, elas não estavam falando o que elas estão falando. Por quê? Elas não estão pensando. Então, tente sair um pouco disso e falar, uau, o que eu estou pensando? O que eu estou falando? Pense. Tem que pensar. Vigie os seus pensamentos. Sabe quais são os seus diálogos internos? O que você fica conversando com você mentalmente? Você tem que saber. Porque isso diz muito respeito aos seus resultados. Diz em Romanos 4, 20, diz assim, não duvidou, olha só, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, ele o quê? Se fortaleceu dando glórias a Deus. Ou seja, ele não duvidou, ele se fortalecia dizendo glórias a Deus. Imagine 1 ano não veio, 2 anos não veio, 50 anos não veio, 40, 60, 70 anos não veio. E ele continuava dizendo glórias a Deus. Isso que fortalecia Abraão, ele firmado na palavra. Nós temos que aprender muito com o nosso pai na fé, porque ele não duvidava. E hoje Deus me colocou aqui à sua frente para que você também não duvide, para que você seja fortalecido. Eu sei que eu estou pregando para alguém que talvez tivesse ponto de jogar as rédeas. Eu não sei mais o que fazer. Deus me colocou aqui hoje para ser um instrumento dele na sua vida para dizer, não duvide daquilo que Deus te prometeu. Não duvide. Você sabe, se nós formos lembrar de Jesus, até Jesus, ele repreendeu e reprovou a incredulidade. Diz lá em Mateus 13, 57, diz assim, escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na terra e na sua casa. Fazer um parênteses aqui, o que Jesus estava ensinando é que muitas vezes nós falamos algo de Deus, e eu posso falar de cátedra isso aqui, muitas vezes nós falamos algo de Deus, e os primeiros a duvidarem são os mais próximos. Os primeiros a duvidarem são os da casa, são os mais íntimos. Não há profeta sem honra, senão os da própria casa. Olha que coisa. E continua dizendo no 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Olha só que coisa, loucura isso aqui. Ou seja, a incredulidade é igual a dúvida. Duvidou, paralisou. E aqui está o tema do nosso culto de hoje. Por quê? Duvidou, paralisou. Paralisou o quê? O agir de Deus. Paralisou. Jesus, ali no seu ministério, teve que fazer poucos milagres. Diz, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Ou seja, ele fez só algumas coisas. Por quê? Porque as pessoas não acreditavam que ele podia fazer. E ele teve que fazer só poucos milagres. Então, duvidou, paralisou o agir de Deus. E é sobre isso que Deus está falando hoje nos nossos corações. Então, se você duvida, sabe, não importa quanto tempo você esteja vindo na igreja. Mas eu vou na igreja há 10 anos, 40... Se você duvida, não importa que você esteja vindo na igreja. Porque a dúvida está paralisando todo o agir de Deus na sua vida. Sabe, Deus é movido por fé. Diz a palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, não é vindo à igreja que você vai agradar a Deus. É tendo a fé. Vindo à igreja faz parte do seu exercício como cristão, da comunhão, da santidade, da nossa vida de cristão, nosso dia a dia. Para prestar a Deus nosso culto, enfim. Mas agora, eu agrado a Deus fazendo o quê? Sendo um homem de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se Jesus encontrar dúvida e incredulidade hoje em nós, nos nossos corações, a verdade é que nós seremos reprovados. Se ele olhar para nós hoje e falar assim, não, esses aqui estão duvidando. Sabe, nós não vamos viver os milagres, nós não vamos viver as promessas. Nós vamos ser reprovados. Por quê? Porque as promessas ficam paralisadas. Não pôde realizar ali muitos milagres pela incredulidade. Imagine só Jesus disposto. Hoje eu quero curar, hoje eu quero restaurar, hoje eu quero manifestar algo sobrenatural. Mas eu não posso porque eles não estão acreditando que eu posso fazer isso. Eu espero que Deus, nesse momento, esteja encontrando dentro do seu coração um coração fervoroso, um coração de fé, uma fé inabalável, assim como nosso pai Abraão. Então, Marcos 16, 14 diz assim, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes, olha essa palavra, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Olha só o que acontece aqui. Jesus, ele dá uma lição nos discípulos. Depois da ressurreição. Sabe, ele podia estar à mesa, ele podia deixar a coisa rolando. Deixa os caras conversar, comer aí. Mas não. Sabe, ele se posicionou ali, ele fez questão de se posicionar. Fala assim, existe incredulidade aqui. Sabe, ele havia avisado, olha, vai acontecer isso, tal, vou morrer, vou ser crucificado, tal, eu vou ressuscitar. Sabe, e quando isso aconteceu, os discípulos não acreditaram, não deram crédito.
daquilo que ele já tinha alertado. Sabe o que a gente pode pegar aqui nessa passagem? Que Jesus está anunciando o que ele vai fazer, o que ele fará na sua vida, talvez há muitos anos. Talvez há muito tempo ele esteja anunciando, falando, eu vou fazer isso com você, eu tenho uma promessa assim, sabe? E quando isso começar, ou já começou a acontecer, nós não podemos ser como os discípulos e ter incredulidade e duvidar. Porque talvez ele já esteja anunciando como ele anunciou para os discípulos. E talvez isso já esteja acontecendo, ou talvez vá acontecer. Mas se isso for acontecer ainda, ou já estiver acontecendo, não duvide. Não duvide. Porque eles duvidaram. E Jesus diz que ele ali, qual foi a palavra que ele usou? Ele censurou-lhes a incredulidade. Censurou, se posicionou. Então, assim como Jesus, Paulo também alertou, e nas epístolas nós vemos Paulo alertando muito sobre a questão da dúvida, e diz em Hebreus 13:12, quero ver com você o que Paulo falou, ele diz, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Ou seja, um coração incrédulo, Paulo está dizendo, vai afastar. O que é incrédulo? Duvidoso. Eu não creio, não acredito. Eu duvido disso aí. Isso vai me afastar do Deus vivo. Esse coração, e muitas vezes é o coração do crente, afasta o crente, afasta o filho, afasta o servo das promessas de Deus. Eu quero dizer algo agora, eu quero que você preste atenção nisso, porque talvez alguém esteja ouvindo, esteja aí sentado, recebendo tudo isso, e está se sentindo fraco. Por quê? Porque está no tempo da espera. Eu sei que nós estamos passando por um momento muito delicado, como igreja, como nação, como mundo, está muito difícil as coisas. E só a igreja, mas só a igreja tem a resposta. Só as águas que podem nos trazer restauração, só no altar. Então, se você está fraco nesse tempo da espera, porque parece, sabe, está demorando demais. É justamente nessa hora que você precisa ser forte. A Bíblia diz que quando nós somos fracos, aí que nós somos fortes. Sabe? E não existe nada além da fé que possa nos fortalecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque não adianta você querer bater em outras portas. Não adianta você correr para lá, para cá, sabe, desferir socos no ar. Não adianta. Somente a fé vai trazer um fortalecimento à sua vida. E justamente no tempo que você está vivendo, que é o tempo de espera. Sabe, o que nos fortalece é a fé. Abraão descobriu isso. Sabe, Abraão descobriu como que ele se fortalecia. Ele dizia glórias a Deus. E hoje você também precisa descobrir, e eu estou aqui dando a letra já, o Espírito está falando, como que você se fortalece, assim como Abraão. Então, sabe, descubra hoje, se essa é a palavra que você precisa, descubra hoje que só a vida de fé fortalece o crente. Não há outra vida, não há outra porta. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ele é o caminho. Sabe, não tem outro caminho. Ele é a nossa salvação, então a fé é aquilo que vai nos fortalecer. Não é ficando longe do braseiro, não é ficando na sua casa, eu não vou, sabe o que é? Não é assim. Não é assim que as coisas vão acontecer. É pelo contrário, sabe? A lenha não queima fora da fogueira, você tem que estar no braseiro. Você tira uma lenha, ela vai apagando, a brasinha vai, quando você vê, apagou. Agora a fogueira não, a fogueira tem um fogo. Então não é ficando longe. Paulo diz em 1 Coríntios 16:13, ele diz assim, olha só, sede vigilantes, permanecei firmes aonde? Na fé. Olha a sabedoria do apóstolo Paulo. Vigia, permaneça firme na fé. Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Então aqui são instruções do apóstolo Paulo para nós e para o dia de hoje. Então veja qual que é a sua postura no tempo da espera. Qual que está sendo a sua postura hoje? Você que está esperando algo de Deus. Você tem que ver qual é essa postura. Sabe, tem que levantar a sua cabeça. Tem que colocar os seus ombros aí para trás, estufar o seu peito. Por quê? Porque essa é a postura de vencedor. Diz em Isaías 35, 3 e 4. Fortalecei as mãos frouxas. Olha só. E firmais, faz isso agora, fortalece aí as mãos, suas mãos frouxas, sabe, firmais os joelhos vacilantes, firma os seus pés, os seus joelhos aí, diz assim, dizei os desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Amados, é o que Deus está falando aos nossos corações hoje, sede fortes, fortalecidos, Ele está nos fortalecendo, mas eu estou no tempo da espera, tudo o contrário, não importa, Deus está te fortalecendo nessa hora. Sabe, isso aqui que sim é uma postura. E essa deve ser a nossa postura no tempo da espera. Essa tem sido a minha postura. Essa tem que ser a sua postura no tempo da espera. Joelhos firmes, não mãos frouxas, mãos, sabe, firmes, mãos fortes. Abraão, ele tinha convicção
e fidelidade a Deus no tempo da espera. O que é isso? Abraão estava esperando, Abraão esperava grandes coisas, ele tinha uma promessa extraordinária da parte de Deus, e ele tinha convicção, e ele tinha fidelidade nesse tempo da espera. E foi exatamente isso que fez toda a diferença na vida de Abraão. Sabe, Abraão não se desesperou. Diz que Abraão se fortaleceu dando glórias a Deus. O que é isso? Fidelidade. O que é isso? Sabe, uma vida com Deus. Convicções. Eu quero que você diga agora com a sua boca. Confesse isso, diga, eu não me abalo. Eu não sei o que você está vivendo, mas diga aí, eu não me abalo. Diga, eu não me atemorizo das más notícias. Diga, eu não vacilo. Confesse com a sua boca, diga, eu confesso. Diga, eu creio. Diga, eu tomo posse. Diga, eu continuo crendo, eu continuo olhando para Jesus. Diga, eu continuo firmado em Jesus Cristo. Comece a confessar. Assim como Abraão, o que nós estamos fazendo? Estamos nos fortalecendo, dando glórias ao nosso Deus. Sabe, é esse tipo de postura que protege o meu sentimento, é esse tipo de postura que protege os seus sentimentos. E Paulo diz em Romanos 4:21, ele diz assim, nós cantamos isso, né? Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Então nós precisamos estar plenamente convictos. O que é isso? Fé. Fé é a certeza e é a convicção. O nosso pai na fé estava convicto, estava com a sua convicção, com a sua fidelidade, sabe, firmado em Deus. Assim deve ser a nossa postura. Eu estou mais convicto hoje do que eu estava ontem. Eu creio que você também está comigo nessa. Então guarde os seus sentimentos na hora da espera. Na hora de que você olha para as circunstâncias, está tudo diferente, está tudo ruim. Guarde os seus sentimentos. Continue olhando para Deus. Sabe, para que você não adoeça. Lembra que nós falamos? A dúvida vai gerar algo que vai gerar uma doença muitas vezes na alma. Sofrimentos. Então guarde os seus sentimentos. Para que no tempo da espera você não sofra, você não venha adoecer. Romanos 8:18 diz assim a palavra de Deus: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, olha só, eu recebo isso para as nossas vidas. O sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Diga, eu recebo essa palavra. Amado, o que Paulo está dizendo? Que quando chegar a manifestação da promessa, sabe, você vai esquecer de todo o sofrimento do tempo da espera. Eu imagino só Abraão quando ele viu a promessa se cumprindo. Eu acho que os 100 anos pareceram ali, talvez dias. Por quê? Porque a alegria se manifestou. A alegria não se comparou ao sofrimento do tempo da espera. É como a mulher que dá à luz, que nós falamos algumas quintas-feiras passadas. Se a mulher dá à luz a um filho, ela esquece da dor de parto, depois ela tem outro filho, ela esquece, tem o terceiro filho, porque a glória é tão boa que ela se esquece da dor do parto. Então, nós temos que ter plena certeza do cumprimento das promessas. Eu quero que nessa noite, eu estou indo para o final, você tenha a plena certeza do cumprimento das promessas de Deus para a sua vida. Paulo diz aos Filipenses 1:6, ele diz assim, eu estou plenamente certo que aquele que começou, olha só a palavra que Deus tem para você hoje, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, existem coisas para acontecer na sua vida. O Senhor te colocou aqui porque Ele sabe que existem coisas, existe uma obra, nós estamos em obra, essa que é a verdade. Existem coisas para acontecer nas nossas vidas. E o que Paulo está dizendo? Que Deus vai completar essa obra. Diga, eu recebo essa palavra. Deus fará coisas, amados, que nós temos pedido. Eu sei que você tem pedido coisa, eu tenho pedido coisa. E por que eu afirmo isso? Porque diz a palavra em 1 João 5,15, diz assim, e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos o quê? Certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Mas nós precisamos pedir, porque nós estamos certos que nós estamos obtendo, nós estamos recebendo aquilo que nós temos pedido ao nosso Deus. Nós temos que pedir e temos que ficar convictos, com certeza, certos. E eu quero agora ir para o final dizendo para você, eu quero que você receba isso. Afaste, e essa é uma palavra de exortação que eu tenho para ir para o final. Sabe, afaste da sua vida tudo o que é insensatez. Anote isso aí. Afastar da minha vida tudo que é insensatez. Sabe, os insensatos também, porque a insensatez muitas vezes são pessoas. Então, afaste da sua vida tudo aquilo que é insensatez. Sabe, todo mundo que vem querendo semear dúvida na sua vida, todo mundo que vem querendo semear, sabe, uma contenda, isso é insensatez. Todo mundo que vem, sabe, com aquela língua, que você fala, opa, o que é isso que está vindo? Então, afaste da sua vida, tire da sua vida todo esse tipo de pessoa, toda a situação de insensatez, tudo aquilo que tenta, sabe, ser colocado na sua cabeça.
Sabe, mande embora da sua vida. E essa é uma exortação que eu trago da parte de Deus para você, porque o sábio Salomão diz isso. Em Provérbios 9:6 ele diz assim: deixa os insensatos e vivei. Olha só, vamos parar na vírgula aí. Deixa os insensatos e o quê? E vivei. Ou seja, manda embora, afasta os insensatos. E ele continua dizendo: andai pelo caminho do entendimento. Ou seja, onde há insensatez não há entendimento. Ele diz para você deixar a insensatez, ou melhor, os insensatos, viver, porque ele diz para você andar pelo caminho do entendimento. Qual é o caminho do entendimento? É o caminho de Deus. Ou seja, não tem nada para acrescentar, sabe? Não tem nada da parte de Deus, não tem nada para construir com você, não está carregando o piano com você, como diz a Bispa Rosana, não está carregando o piano, não está somando, sabe? Não está suportando com você o tempo da espera, mande embora. É isso que o sábio está nos ensinando. Não está somando, não está agregando, não está, sabe, sendo relevante, não está construindo nada, mande embora. Não permita, sabe, afaste da sua vida. Porque nós temos que crer que nós podemos vencer tudo, pois o Senhor é conosco. Eu creio nisso. E aquilo que eu creio, eu falo. Eu creio que eu posso vencer todas as coisas, porque eu tenho Deus, e Deus já me fez mais do que vencedor. Então no tempo da espera, não dê testemunho de medo, de dúvida. Não fique temeroso no tempo da espera. Lembre-se de Abraão, que se fortalecia dando glórias a Deus. Eu sei que você está passando por uma espera. Não tenha medo, não tenha dúvida. Sabe, diga com a sua boca, sabe, eu estou em perfeita vitória. Esse é o testemunho da fé. É esse testemunho que nós temos que dar. Alguns podem dizer, mas se eu estou passando por um momento de dificuldade, eu vou dizer que eu estou em perfeita vitória. Sim, por quê? Porque isso é a fé. Alguns podem falar, mas isso é ser uma pessoa falsa. Não. Isso é ser mentiroso. Não. Isso é ser uma pessoa de fé. Isso é ser uma pessoa de confiança. Nós dizemos no nosso ministério, nós estamos em perfeita vitória e em harmonia. Isso não é soberba, amados. Isso é fé. Eu aprendi isso durante 26 anos com a minha mãe. Muitas vezes a situação contrária, eu falo, como é que você está, mãe? Estou em perfeita vitória. E o que era isso? Isso era uma postura de fé. Isso era um testemunho de fé. Então eu quero terminar dizendo para você, ande por fé, fale por fé, use a confissão de fé. O que é isso? Ande por fé, fale com fé, use a confissão de fé. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja nada, a palavra de Deus diz que Deus tem o melhor para você. E nós precisamos ficar com o que Deus diz. Sabe, todos nós passamos por provações na vida. Eu passo, estamos passando. Todos nós passamos por provações na vida. E muitas vezes nós não vemos soluções. Essa que é a verdade. Eu estou numa provação, uma coisa grande, uma onda, uma luta. E eu não vejo, sabe, nenhuma solução. E em muitas situações, nós não conseguimos enxergar, como diz a expressão, um palmo à frente do nariz. Mas sabe qual que é a verdade? Que Deus, ele já enxerga o amanhã. Eu não enxergo. Eu não consigo enxergar o que vai acontecer daqui a pouco. Mas Deus não. Deus já enxerga o amanhã. Deus já enxerga o futuro. E isso que nos traz paz. Porque Ele sabe o que está para acontecer. Ele sabe o que está por vir. Diz a palavra que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem ao amanhecer. Deus já viu que já está vindo no seu futuro. Você não enxerga, mas Deus já enxerga. Na verdade, Deus já está lá no seu futuro. Essa é a grande verdade. Ele tem a resposta para tudo. Deus tem resposta para mim. Deus tem resposta para você hoje. Amanhã Ele terá resposta. No futuro Ele terá resposta. Ele é a solução. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Então, Deus me colocou hoje à sua frente somente para confirmar para você que Ele é fiel. Essa que é a grande verdade. Hoje eu tenho convicção que Deus me colocou aqui para confirmar para pessoas. Eu estou pregando para você que estava talvez abalado, temeroso. Deus está dizendo, eu sou fiel. Ele está confirmando a fidelidade com você. Sabe, Ele está confirmando essa fidelidade para que você possa o quê? Descansar no tempo da espera. Para que você possa, sabe, confiar. Mas está tudo o contrário. Confie em Deus. Ele está firmando, Ele está confirmando. Sabe, não desista. Espere confiantemente as promessas de Deus na sua vida. Espere nele. E nós vamos terminar lendo Isaías 40, 25 ao 31, e diz assim a palavra: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Olha a pergunta. Eu não posso me comparar com ninguém. Continua dizendo: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? São perguntas para nós refletir. Levanta os olhos para o alto e é o Senhor perguntando: quem que criou tudo isso? Aquele que faz sair o seu exército das estrelas todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome, por ser Ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Olha aqui a perfeição
o conhecimento, a sabedoria, a grandeza do nosso Deus. E diz assim: porque, pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Olha só, não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. E eu quero que você fique com os próximos versículos, que você tome posse disso, que diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É isso que Deus está fazendo nessa noite com todos nós. Está nos fazendo forte. Aquele que não tinha nenhum vigor, ele está, multiplicando as forças. Diz: os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amados, esse sou eu, esse é você. E nós tomamos posse dessa palavra. No tempo da espera, nós estamos nos fortalecendo, nós estamos voando alto, com asas como águia. Não vamos cansar, não vamos nos fatigar, vamos correr, vamos continuar. Esses somos nós, e o Senhor está cuidando das nossas emoções. Eu louvo a Deus porque o Senhor está cuidando das suas emoções nessa quinta-feira. Sabe, o Senhor está dizendo para você: não pare. O Senhor está dizendo para você: corra. O Senhor está dizendo para você: avance. Está esperando? Continue crendo. É isso que o Senhor está nos dizendo. Por quê? Porque o tempo da espera pertence ao Senhor. Esse tempo que eu estou vivendo, esse tempo que você está vivendo, pertence ao Senhor. E é nesse tempo que o Senhor está renovando as nossas forças. Você sabe que é nesse tempo que o Senhor está blindando a sua mente. É justamente nessa hora que o Senhor está fazendo com que a mente de Cristo, que já está em você, seja ativada. E Ele está fazendo com que nesse tempo de espera, nós estejamos aptos para recebermos as promessas. Então não duvide. Sabe, porque duvidou, paralisou. Esse é o tema, é isso que o Senhor falou aos nossos corações. E eu creio que essa palavra já foi misturada com fé. Eu creio que o Espírito já agiu na sua vida. E nós vamos terminar orando, crendo, selando tudo que o Senhor falou aos nossos corações. Porque nós cremos que a obra já está sendo feita em nossas vidas. Se você puder na sua casa ficar de pé, curvar a sua cabeça, como você se sentir melhor. Mas vamos juntos falar ao nosso Deus. Pai amado e Deus bendito, Deus todo-poderoso, eu te louvo, Jesus, por mais uma quinta-feira, eu te louvo, Jesus, por mais um culto, eu te louvo, Pai, por essas vidas que pertencem a Ti, por todas essas ovelhas que estão, Pai, ao redor do mundo, conectadas, Pai, estamos conectados, Jesus, estamos juntos, firmes em Ti, Jesus. Eu te louvo por essa palavra, Pai, de renovo, essa palavra que veio aos nossos corações, Pai, no tempo da espera. O Senhor tem nos dado instrução. No tempo da espera, o Senhor tem nos dado, Pai, direcionamento. Eu sei que pessoas estão vivendo tempos difíceis, esperando em Ti, Pai. Mas eu te louvo, porque o Senhor tem nos fortalecido. E nós estamos entendendo que justamente quando nós olhamos para as circunstâncias e não vemos saídas, não vemos alternativas, humanamente falando, o Senhor nessa hora nos lembra que há uma palavra, que há uma voz. E nós ficamos com a Tua voz, Jesus. Assim como Abraão se fortalecia dando glórias a Deus, nessa hora eu também me fortaleço com os meus irmãos dizendo glórias a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Senhor, obrigado pela força, obrigado, Pai, porque eu sei que pessoas entraram, Pai, nessa conexão, ó Senhor, desesperadas, desesperançadas, e nessa hora a esperança já brotou, Pai, o renovo já brotou, porque a palavra foi semeada, e a Tua palavra diz que a fé vem ao ouvir, e nós ouvimos a palavra, ou seja, a fé foi ativada, Jesus. Eu oro para que, Senhor, essa palavra tenha sido misturada com fé, e que os sinais, os prodígios e os desígnios pelos quais o Senhor já designou, Pai, se cumpra, se manifestem. Nós nos recebemos, Pai. Nós recebemos, Jesus, que nesse tempo de espera o Senhor fortaleça as nossas vidas. E eu oro, Pai, para que se é o tempo, Jesus, de alguém receber uma promessa, se chegou o tempo da promessa ser cumprida, Pai, nós oramos para que isso se manifeste, Jesus, para que todas as Suas promessas sejam manifestadas, porque a Tua palavra diz que nós não vacilamos. Nós não vacilamos. Guardamos firme a confissão da nossa esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nós continuamos olhando para Ti, continuamos convictos, continuamos crendo em Jesus, nas Tuas obras e nos Teus desígnios. Assim nós oramos no nome santo de Jesus Cristo, e aqueles que creem e receberam a voz de Deus em suas vidas, em seus corações, digam amém, amém e amém. Se você puder na sua casa, dê uma salva de palmas a Deus. Estamos gratos com tudo que Deus está fazendo. E nós ainda temos um recado do Bispo Rai. Então você fica aí, porque o Bispo traz algo de Deus para a sua vida agora, para a sua vida financeira. Eu vou chamar aqui o Bispo Rai com alegria. Amém, Bispo? Glória a Deus, amém, Bispo Fê. Amém. Deus seja louvado por mais essa linda e abençoada mensagem que você trouxe a todos nós. E eu quero lhe dizer nesse momento, meu amado irmão e minha abençoada irmã em Cristo,
que quando nós chegamos à igreja, Deus nos recebe do jeito que nós estamos. Porém, Ele não se conforma com o estado caótico, financeiramente falando, se for esse o nosso caso. Sabemos que os seus ensinamentos hão de levar toda a igreja, todos aqueles que dão ouvidos à voz do Espírito Santo, a viver um nível de vida muito mais alto do que aquele que chegamos à igreja, trazidos pela mão do nosso Deus. O Senhor quer que você se livre das dívidas. E por que isso? Porque Deus sabe que os problemas financeiros são um dos maiores fatores causadores da desestabilidade das famílias. Quando é esse o caso, a situação financeira se torna angustiante, o salário vai desaparecendo mensalmente, porque quando recebem o salário tem que cobrir o cheque especial, o cartão de crédito, depois o empréstimo, e isso causa um grande estresse. Deus não quer que os seus filhos vivam essa ciranda maldita nessa escassez. Não podemos aceitar que Deus tenha nos chamado para viver falidos e quebrados financeiramente, mas, para isso, nós precisamos compreender qual é a vontade do Senhor. Ele tem princípios estabelecidos que nos levam ao fim das dívidas, e quando nós praticamos esses ensinamentos, nós começamos a ver os resultados. Há uma saída para todos os problemas, a esperança. Haverá um bom futuro para os obedientes. Provérbios 24:14 diz assim: então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma, e se achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Se você acreditar na palavra, você terá um bom futuro. Se você não acreditar, você será frustrado. A pessoa que vai dormir com dívidas e acorda com dívidas, tem um jugo sobre o pescoço, não vive, não tem vida conjugal, quer desaparecer, não tem paciência com ninguém, e tudo em sua vida passa a ser um fardo. Por mais complicada que esteja a sua situação financeira, em Deus sempre há uma saída, e encontrá-la depende de coragem, caráter cristão, persistência e foco. Repita comigo: coragem, caráter cristão, persistência e foco. Esse altar já lhe ensinou detalhadamente como se programar para sair das dívidas. Mas você tem que ter ousadia, você tem que ter intrepidez e coragem para praticar urgentemente. Sugestão dos maiores especialistas em finanças do mundo para a divisão da renda mensal, totalmente alinhada com o que diz a palavra do nosso Deus. 10% para semear em forma de dízimo. O fiel dizimista não tem medo de faltar qualquer coisa no futuro. Esse é o comportamento das pessoas mais ricas do mundo, aquelas que são verdadeiramente ricas. Por exemplo, os nossos irmãos judeus. 60% para pagar todas as contas. Se o pagamento das contas ultrapassar a esse valor, é essencial rever os gastos, reduzindo-os até que se encaixem nessa porcentagem. Apenas sustente o padrão de vida que está de acordo com o seu rendimento. 20% para realizar os seus sonhos e abundar naquilo que Deus colocar em seu coração. Poupe para fazer aquela viagem desejada desde a adolescência, para comprar algo importante para você, para fazer um curso, uma festa de aniversário tão especial, etc. Essa divisão da renda é transformadora. Ela vai direcionar o seu dinheiro para os aspectos mais importantes da vida de um filho de Deus. 10% para investir. Invista para alcançar um estilo de vida abundante. Faça aplicações financeiras para gerar resultados enriquecedores e garantir uma aposentadoria tranquila. Saiba, meu amado, que a sua fidelidade a Deus é fundamental para que você possa desfrutar de uma vida segura em todas as áreas. A palavra de Deus em Eclesiastes 5:19 diz assim: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu o poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Portanto,
administre a sua vida financeira conforme a economia de Deus, de maneira generosa e liberal, porque está escrito. Diga, está escrito. Provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Reter mais do que é justo, você já sabe, é você não devolver ao Senhor a sua semente, o seu dízimo. O que o Senhor ordenou a seu respeito, ninguém pode parar, tirar ou adicionar. Portanto, continue honrando ao Senhor e certamente as promessas que Ele tem para você se manifestarão. Ele vai adiante de você, abrindo portas e manifestando a sua glória. Coisas novas sairão à luz, coisas que você nunca imaginou acontecerão, já está escrito, determinado, confirmado e selado. Receba, é de Deus. Plante a sua semente, faça isso sem medo e receba a manifestação de todas as promessas que o Senhor tem para os que lhe honram com a prática dos seus ensinamentos. Eu já fiz a minha Pix para a conta da igreja, aqui está o comprovante, usando a chave que é o CNPJ 00744 449, 1000 ao contrário, 64. Faça isso você também nesse momento. Você que pode fazer também uma transferência bancária para o Banco Itaú ou para o Bradesco, ou ainda através do QR Code que está aí na sua tela. Em todos esses casos, por favor, envie o comprovante para o WhatsApp da igreja. Você já sabe o número, é 11 97 113 1084. Vou agora, nesse momento, orar ao Senhor, agradecendo por essa sua abençoada e bendita semente que você irá plantar nesse momento. Maravilhoso e eterno Pai, te dou graças, te dou glória, Jesus, nesse momento em que eu falo contigo, orando, ó Pai, em agradecimento a Deus pela vida dos fiéis dizimistas, pela vida, Jesus, daqueles que ofertam com liberalidade, ó Pai. E eu declaro, Senhor, que essas sementes que serão plantadas agora nesse momento, ó Pai, eu as recebo com ações de graças a Ti e declaro que haverá suprimento, haverá aumento e os frutos de justiça serão multiplicados em nome e para a glória do nosso Deus. Nos despedimos nesse momento declarando que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes, serão permanentes na vida de todos nós, e aqueles que recebem essa palavra em seu espírito digam amém, amém e amém. Glória a Deus, boa noite a todos e até domingo para mais um maravilhoso culto com a presença dos nossos bispos primazes, apóstolo Miguel Ângelo e bispa Rosana. Graça e paz, boa noite a todos.